Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi à Arena Condá enfrentar a Chapecoense, precisando da vitória e torcer por um resultado improvável do Grêmio perder pontos contra o rival. São Paulo foi naquela aposta de Raí de demitir a Guigui, porque via que uma motivação, um fato diferente pudesse fazer alguma coisa, e o São Paulo, mais uma vez, teve um desempenho pífio, um desempenho coletivo terrível, não conseguiu se impor em momento algum, mereceu a derrota, perdeu por 1-0 e mereceu a derrota, e a Chapecoense esteve mais próxima de fazer um segundo gol do que o São Paulo de empatar a partida. São Paulo não teve nenhuma oportunidade, e foi um jogo terrível. Então, assim, esse jogo foi muito mais do que apenas essa partida, mas também a decisão, né, do Raí. E o que você achou coletivamente? Coletivamente foi a partida mais aguirre do Jardine. O São Paulo pegou um time que estava brigando para não cair e que, se não ganhasse do São Paulo, pelos resultados da rodada, cairia. Então, e no primeiro tempo o São Paulo teve 45% ou 46% de posse de bola. Só lembrando que o time do Jardine é um time que se propõe a atacar, um time que se propõe a ter a bola, e o São Paulo não teve a bola. O São Paulo não pressionou depois que perdeu a posse de bola, o São Paulo recuou com todo mundo, o São Paulo dependeu de chutão, ligação direta, e não conseguiu nem sequer armar contra-ataques, que era o que o Aguirre tentava pelo menos se propor. Então foi a partida em que o Jardine, e que menos se viu ideias do Jardine, e que a única vez que isso aconteceu no jogo inteiro, o Nenê decidiu perder um gol de uma maneira bizonha, um gol feito, ele estava com a bola na pequena área, ele acanhotou, a bola caiu na perna esquerda dele, eu até agora não sei se a bola saiu na linha de fundo ou pela linha lateral, esse foi o tamanho da bizarrice do chute do intocável Nenê. A câmera nem acompanhou. E mais uma vez, o Nenê foi titular nas 5 partidas, vale lembrar que ele perdeu a posição com o Aguirre justamente por jogar o futebol que ele fez nessas 5 partidas. Então, para quem falava assim, ele podia, para quem pudesse pensar que ele estivesse fazendo birra por conta do Aguirre ou qualquer coisa, porque ele derrubar quando entrou, não, ele agora queria provar para todos que a Aguirre estava errado e ele estava certo, e não foi isso que aconteceu. O São Paulo tinha que pensar em colocar os melhores jogadores que tinha à disposição, só que o elenco era, assim, o elenco foi muito mal montado, muito mal montado. E pra galera também perceber que alguns garotos, esses jovens garotos que o Jardine apostou e que ele tem muito mais prestígio com esses meninos, porque veja, quando você ganha com um moleque, você passa a confiar naquele técnico, por alguma razão você tem, então você vai ter mais confiança quando o técnico fala alguma coisa pra você. Os moleques, sob um comando que eles estão mais acostumados, não conseguiram render, por quê? Porque ainda não estão prontos. São jogadores promissores? São, mas mesmo o Elinho não vai conseguir carregar um time, um elenco que é ruim, que tá mal montado, que tem que jogar à base de improviso. O Elinho novamente perdeu todas as disputas pro lateral esquerdo da Chapecoense, todas. Ele tentou, acho que ao longo do jogo, 4 ou 5 dribles, foi desarmado dos 4 ou 5 dribles e não conseguiu uma enfiada de bola, não conseguiu uma diagonal. Teve uma única bola que ele tá na direita, que ele cruza a bola, acho que ele encontra o Everton, e o Everton cruza. Foi o único lance que eu falei que foi uma boa enfiada. Ele teve uma visão de jogo em um determinado momento. Que ele toca, cruza, acho que foi o. Não lembro se foi o Diego Souza, que erra, que manda pra longe. Mas foi uma jogada. Em jogadas individuais, ele não conseguiu se prevalecer contra o lateral esquerdo. Nenê, primeiro chute fraco do Nenê. Ah, sim, tá. Foi uma jogada que o Elinho enxergou muito bem. E que, se não me engano, foi uma jogada que começou com uma perda de bola, ele desarmou e recuperou a posse para virar o jogo pro Everton, bater e o Nenê ter essa finalização. Bizonho. O Nenê teve acho que 3 oportunidades de arremate. Não, teve 2. Duas. Essa fraca que a gente escreveu e aquela outra que a gente não sabe se a bola foi para lateral. E que foi a única coisa que o São Paulo fez no jogo inteiro. No segundo tempo, o São Paulo não deu um chute a gol. Não, teve o chute do Diego Souza que estava impedido. Ele estava impedido e assim, ainda chutou em cima do goleiro. Assim, impedido, só empurrar, não conseguiu fazer. E ainda teve aquele lance que ele recebe a bola como pivô e ele vai tocar de primeira. É um passe de 3 metros, ele erra o jogador. Esse foi o desempenho do Diego Souza, que no jogo foi muito ruim. Aliás, o São Paulo gastou, 10 milhões no Diego Souza, 6 milhões no Trellis, eu acho que foi 3 milhões, algo muito próximo a isso, 2 milhões e pouco no Carneiro, já estamos em 19, e ainda teve o Brenner, né? Sim. Acho que foi isso de centroavante de São Paulo. Eu não lembro qual foi o último ano em que o São Paulo teve centroavantes que não conseguiram fazer pelo menos uma vez no ano 2 gols na mesma partida. O ano inteiro do São Paulo se deu sem que um centroavante fizesse 2 gols no mesmo jogo. E algumas vezes não foi por falta de oportunidade. A mais clara delas, o jogo contra o Botafogo, em que era só
jogar a bola para dentro do gol, o São Paulo se manteria líder naquela ocasião e não tivemos esse gol. Então o Trellis não conseguiu, o Carneiro não conseguiu, o Diego Souza não conseguiu, o Brenner não conseguiu, ninguém conseguiu fazer 2 gols no mesmo jogo. Isso considerando que o São Paulo enfrentou adversários extremamente fracos. Sim. E aí a gente precisa lembrar do seguinte, quando o Raí demitiu o Aguirre, e aí, gente, não tem nada a ver com, vocês estão defendendo a Aguirre e Jardim, não tem nada a ver. Pra mim, seria uma decisão racional o São Paulo falar, olha, Aguirre, seu trabalho no primeiro turno foi muito bom, seu trabalho no segundo turno a gente não achou desejável, você vai terminar o campeonato, mas nós vamos procurar outro técnico ou vamos efetivar o Jardim. Isso era discussão pra você ter no fim da temporada. No fim da temporada. Acabou a temporada. Não há 5 jogos. Por que não há 5 jogos? Porque você muda um jeito de jogar de reativo para propositivo que leva muito tempo em 5 jogos com a menor distância para treinar entre esses 5 jogos do que as últimas rodadas. São Paulo pelo menos tinha semana cheia. Então assim, mas para o Raí, e essa foi a justificativa, ele olhou o elenco e viu, esse elenco que tá faltando é ânimo, não é o trabalho, é ânimo, vai vir um fato novo, um técnico, vai motivar e nós vamos conseguir os resultados que a gente precisa para ficar no G4 e entrar na Libertadores direto. Foi essa aposta que o Raí fez. O Jardine entrou, ele não teve tempo, então não estou colocando a culpa no Jardine, confio muito, acho que o professor é o menos culpado. Ele fez o que ele tinha que fazer com muito esforço, com muito esmero, mas ele não teve tempo de trabalhar. O erro foi do Raí de colocar o Jardine nessa situação, ainda tinha colocado ele em julgamento. Ia julgar por esses 5 jogos, depois a diretoria mudou de ideia, porque é assim que São Paulo vencendo, muda de ideia por segundo, eu até era favorável à efetivação, mas não à demissão. Poderia sim o Jardine ser o técnico do próximo ano, mas o Aguirre tinha que pelo menos terminar. O Raí olhou, achou que era ânimo, achou que o Aguirre não estava conseguindo despertar mais aquele brilho nos jogadores, colocou o Jardine e o que a gente percebeu? O Raí errou a avaliação dele. Não era esse o problema do São Paulo. O problema do São Paulo é um que a gente vem falando aqui há muito tempo. Falta elenco, o time foi mal montado, faltam peças de reposição. Quando machucaram jogadores e outros caíram de produção, o São Paulo não tinha peças para trocar. Quando o Nenê caiu de produção, a gente não tinha um meia que conseguisse manter o mesmo nível. Quando o Reinaldo caiu a produção dele, também não tínhamos um outro lateral que tivesse num nível. E olha que o Reinaldo não é um nível tão alto assim para substituir. Não tínhamos. Quando o Diego Souza caiu o rendimento, não tínhamos um centroavante. Então assim, nós não temos peça. E a gente ainda tem goleiros não confiáveis. Hoje o Jean, numa situação assim, olha, um jogo que quase não valia nada, ele perdeu a cabeça e tomou um cartão amarelo. Muito. Não, eu tô dizendo assim, faça a comparação desse jogo com a Libertadores, classificação e tal. A pressão que ele estava sofrendo nesse jogo era muito menor do que a pressão que São Paulo vai ter numa pré-Libertadores da América. Uma pré-Libertadores da América com um time catimbando, a gente vai esperar que o Jean tenha equilíbrio emocional para não tomar um cartão idiota. Eu espero muito que isso aconteça. E eu não vi no Jean qualidades para falar, não, São Paulo não precisa contratar outro goleiro. Então assim, a gente já está errando. Trouxemos 2 laterais que não parecem laterais, parecem coisas para compor elenco. A gente não tem jogadores decisivos nessa montagem e agora tem aquele discurso, talvez não precise de goleiro. Então assim, o resultado foi terrível. Eu vou mostrar só o gol, né? Para não ficar... O gol da Chapecoense aconteceu. Não, ainda assim o gol estava impedido. Tá? Sim, é bom que se diga. O cara que fez o cruzamento voltava de posição irregular. O Wellington Paulista também estava impedido, mas ele não participa do lance. E o cara que faz o gol, aliás, o Leandro Pereira, eu até gostaria de ver a quantidade de jogos que ele fez no campeonato, porque ele não jogou o campeonato inteiro, né? Mas ele ficou com um gol a menos que o Diego Souza, por exemplo, né? Visto lá com um time brigando para não cair e tudo mais, um time extremamente limitado da Chapecoense. Então, para quem gosta de números aí, né? Se for comparar, por exemplo, tirar a média de atuações e minutos em campo por gol, é bem provável que o centroavante da Chapecoense tenha feito mais gols, tem uma média melhor do que o nosso. E aí, para finalizar tudo isso, o Jardine assumiu, né? E agora, valendo, o São Paulo teria que fazer a sua parte, e a menos que alguém tenha conversado ou alguém tenha uma bola de cristal, o que eu não acredito que aconteça, o São Paulo tinha que fazer a sua parte, porque o Grêmio ganhou por 1-0, e ninguém sabe se o Grêmio não vai tomar um gol num escanteio, num pênalti, num chute lá não sei de onde que a bola desvia. O Grêmio esteve a 1 gol de devolver para o São Paulo a possibilidade de depender apenas dele. Ou seja, o São Paulo tinha a obrigação de ir para Chapecó e fazer a sua parte. Sim. Não
fez. Nem por um minuto sequer o São Paulo brigou para jogar uma pressão pro Grêmio ou para depender de que de repente o empate pudesse ser o suficiente, o empate lá no Sul pudesse ser o suficiente para que o São Paulo fosse a fase de grupos da Libertadores que era importantíssimo, direto, que era uma diferença extremamente pesada em planejamento, em tudo. Então, São Paulo agora vai ter menos tempo, Exato. vai ter uma pressão absurda no começo de trabalho de um técnico que está iniciando. Não, e assim, o Aguirre teve uma tabela em que ele conseguiu uma vitória, o Jardine, 2 empates e 2 derrotas. Esse foi o fato novo. Esse foi o fato novo. E isso pegando adversários que eram mais fracos que o São Paulo. Tirando o Cruzeiro e o Grêmio. O Cruzeiro e o Grêmio foram times cascudos e ele conseguiu uma vitória e um empate. Ainda que o Cruzeiro tivesse praticamente de férias sem Dedé e sem a Arrascaeta que estavam servindo as suas seleções. Para essas partidas, com o Jardine, o São Paulo, uma pressão enorme. 2 desses jogos, o São Paulo dependia apenas dele para voltar ao G4, e o São Paulo passou a apostar em garotos que não tiveram oportunidade durante o ano inteiro. E que não corresponderam, que fique claro, porque gente, nós estamos falando de Vasco, que a gente salvou, né? Porque o Vasco, se perdesse... se o Vasco não tivesse vencido o São Paulo, óbvio que é uma conta meio idiota, sim, porque o Vasco enfrentaria outros jogos, aí se não tivesse ganhado o São Paulo, talvez jogasse diferente outras partidas. Enfim, mas em termos de pontuação pura, se o Vasco não tivesse 3 pontos a menos, o Vasco teria caído. Então, assim, isso é só para dar uma noção do jogo que o São Paulo teve contra o Vasco e do jogo que o São Paulo teve contra o Chapecoense. Chapecoense foi mais claro ainda, porque a Chapecoense era o último jogo, não tinha outro jogo. Se não ganhasse hoje, estava rebaixado. Então, assim, o São Paulo salvou o Vasco, salvou o Chapecoense, quase salva o Sport, né? Porque o São Paulo não conseguiu ganhar de 3 times que estavam brigando na zona de rebaixamento, e isso não era o problema de técnico, não era problema de ânimo, era problema de elenco. E desses 3 times, Vasco e Chapecoense, por exemplo, foram partidas terríveis do São Paulo. E não foi só terrível taticamente, que era esperado, porque o Jardine não é mágico, mas foram partidas terríveis de ânimo, que era o fator novo. Era, agora nós vamos mudar aqui, vamos botar técnico novo. É isso que a gente espera de diretores de futebol que são remunerados para estarem no cargo do São Paulo. Então, assim, esse tipo de grandes decisões, assim. E assim, se tivesse dado certo, porque quando você demite um técnico faltando 5 jogos, você está admitindo, você está falando para todo mundo, eu estou indo por esses 5 jogos. Não tem mais desempenho, não tem mais qualidade, não tem planejamento para o futuro, não tem nada. Eu estou indo por esses 5 jogos. E então você vai ser avaliado naturalmente por esses 5 jogos. Se tivesse dado certo, estava todo mundo exaltando, elogiando, e o cara era um gênio. Como deu errado, ele precisa ser cobrado por isso. Ele precisa ser cobrado, porque ele apostou nisso. E não é que deu errado porque o Grêmio ganhou 5 jogos, o São Paulo também ganhou 5 jogos. Poxa, perdemos nos critérios de desempate. O São Paulo teve 1 vitória em 5 jogos, 2 empates e 2 derrotas, sendo desses 10 tempos de futebol... um jogo e meio, um tempo contra o Grêmio, e a partida contra o Sport foram tempos com futebol aceitável. O resto, uma vergonha tática, porque era esperado, não vai assimilar o que o Jardine quer nesse espaço de tempo, e anímica, que era o grande fator que culminou na demissão do Aguirre. Então, assim, fechou o jogo que encerrou a temporada, fechou com chave de ouro uma temporada ridícula do departamento de futebol do São Paulo. Então, assim, de novo, não estamos culpando o Jardine. Tenho muita esperança que o Jardine possa fazer um bom trabalho, só que é o seguinte, só vai conseguir fazer um bom trabalho se a diretoria acertar. Do contrário, pode trazer Cuca, pode trazer Abel, pode trazer os dois, pode trazer Felipão, Guardiola, Mourinho, pode trazer quem for. Se continuar errando em contratação, se continuar errando administrativamente, nesses planejamentos malucos de jogar Florida Cup, agora com uma pré-Libertadores, esse tipo de atitude, de pegar o Campeonato Paulista e não testar a molecada, de não ter peça de posição, aliás, não testar a molecada, contando com a molecada como peça de reposição, que daí chega a ser até ridículo. Chega a ser ridículo. Os caras chegam, mudam um planejamento que poderia testar esses jovens valores. Se continuar repetindo esses erros, o São Paulo, nesse ano 2019, não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. E me preocupa quando vai falar, precisa fazer poucas e cirúrgicas contratações. Não são poucas. Os erros foram tão grandes que, como o Menon falou num texto que escreveu, o Raí vai ter que trabalhar dobrado, porque quem erra, trabalha dobrado. Vai ter que consertar o que foi feito. Não podemos depender de um meia veterano de 37 anos que não aceita banco e que vai ter que ir para o banco em muitas ocasiões. Não podemos ficar sem laterais defensivos, laterais que saibam apoiar, mas que também saibam defender. Não dá.
precisamos de volantes que saibam sair pro jogo, né? Assim, mais um, além do Lisieiro. Precisamos de um centroavante mesmo. E precisamos um atacante e algum jogador decisivo. Isso sem falar de goleiro. Se mantiver o Jean pode até ser bom, mas olha o tamanho da aposta. O Jean tem que ser bom, tem que melhorar a cabeça dele, ele tem que melhorar desse desempenho, que eu não acho que é um desempenho que o qualifique para ser titular de São Paulo. Ele é melhor que o Sidão? É pouco ser melhor que o Sidão. Sidão é melhor que Denis? É pouco ser melhor que Denis. É pouco ser melhor que Sidão e Denis. A gente precisa de um goleiro que resolva, um goleiro que esteja pronto. Aí abre-se a briga para que Jean e Lucas Perry no Campeonato Paulista sejam testados e o melhor que fique como reserva, e se o cara conseguir comer a bola e tomar a posição do titular, tranquilo, aí você tem 2 goleiros confiáveis. São Paulo tá apostando que o Lucas Perry, que só jogou na base, vai ser esse goleiro no profissional e que o Jean vai melhorar um pouco. Quer dizer, mais uma vez a gente errando, como nos últimos anos, apostando num goleiro que pelo menos ele é melhor que o Sidão, ou pelo menos ele é melhor que o Denis. Né? Então não dá. Então, para finalizar, nós fizemos um vídeo falando dos erros administrativos de 2009 a 2012, e quando chegamos em 2012, nós citamos que durante o Campeonato Paulista inteiro, o São Paulo teve 11 vitórias seguidas, foi uma das 3 séries, um dos anos com essas, que o São Paulo teve 3 séries de 11 vitórias seguidas na história. Uma foi em 2012 com o Leão. E o Leão, ainda assim, com jogos praticamente decididos em campeonato estadual, nunca colocava o Ademilson, que era a grande aposta do São Paulo para aquele ano. O Ademilson, mal companheiro, era o Elinho. Era o cara, não, vai estourar, vai não sei o quê. Naquela época, pressão de torcida. Naquela época ninguém sabia que o Ademilson ia virar um jogador de futebol japonês. Ninguém sabia. E aí o Leão não colocava o Ademilson. Chegou na semifinal do campeonato da Copa do Brasil, o Leão decidiu colocar o Ademilson com o São Paulo com 1-0 0-0 contra o Curitiba. A bola queimava no pé do Ademilson, o Ademilson nada fez, porque ele não ganhou minutos, ele não maturou, ele não fez nada. O São Paulo fez de novo isso com o Elinho, tá? Então, o Elinho, que deveria ter entrado em outros jogos, ganhado confiança, ganhado minutos, ganhado maturação, ganhado força física, isso, ganhado tudo lá no Campeonato Paulista. Exato. Tá, gente? E ele não aconteceu. Ou entrado, por exemplo, o São Paulo no primeiro turno de Chapecoense ganhou de 2-0 o jogo, o segundo gol saiu já na parte final do segundo tempo. Bota o Elinho. São Paulo ganhou do Paraná na estreia do Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo que o Elinho foi relacionado. Pô, contra o Paraná, já tá 1-0, põe o Elinho. Sim. Ok. Situações assim, situações tipo cirúrgicas. São Paulo não fez, aí quando tava tudo pressionado, põe o Elinho. O Elinho, esse ano, ele não correspondeu. Vamos ver a partir do ano que vem, enfrentando jogos menos exigentes, se ele consegue evoluir, porque é o normal que isso aconteça, evolução passo a passo com um menino de 18 anos. Bom, segunda-feira nós vamos ter outro vídeo com a terceira parte dos problemas administrativos do São Paulo. A gente espera que seja no máximo 4, mas pode ser 5. São erros demais que trouxeram o São Paulo para essa situação ridícula e para esse vexame que a gente está vendo hoje. Então, amanhã, para quem está vendo no domingo, ou hoje, para quem está vendo na segunda, temos um vídeo 9 horas da noite. Na terça teremos live e na quarta provavelmente a parte final, ou então vocês acompanhem aqui e assim, curtam o canal, passem, compartilhem, enfim, é isso. São Paulo terminou o ano de maneira melancólica, não conseguindo sequer fazer o resultado que precisava, e temos aí um erro crasso da diretoria, que essa sim deve ser cobrada. Aí, não estamos falando que o Rai tem que ser demitido, tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado, tem que ser cobrado, tem que avaliar o que fez de errado e tem que fazer certo para dar oportunidade para o Jardine, senão a gente vai demitir um técnico promissor antes do tempo do cara, né, fazer um bom trabalho, antes de dar tempo. A gente vai precisar de paciência, mas vai precisar que a diretoria melhore esse trabalho, que esse trabalho foi muito ruim. É isso? Um abração para todo mundo, galera, e vamos São Paulo.